Nós te damos, Senhor, por mais uma oportunidade na tua presença. Agora que vamos ouvir o ensinamento, Senhor, toma o irmão Alex nas tuas mãos, Senhor. O Senhor já tem falado com ele. E agora, Senhor, que ele possa transmitir tudo o que ele recebeu da sua parte para os nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, podem tomar assento. Nós queremos agradecer a Deus nesta manhã por esta bendita oportunidade de estar juntamente com os irmãos aqui, neste local de ensino, de aprendizagem da palavra de Deus, onde nós temos aqui mestres, ensinadores, homens habilidosos na palavra de Deus. E para nós é um privilégio estar juntamente com esses homens aí, que têm uma longa caminhada no ensino. E hoje nós vamos tratar um assunto que eu lendo aqui, percebi que é um dos maiores desafios, um dos grandes desafios para a nossa vida, é a lição de hoje, criando filhos saudáveis. Os irmãos já fizeram leitura do texto áureo, Lucas 2:52, que fala sobre que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E quando nós vemos na lição 9, a lição 9 nos fala sobre Davi, nos fala sobre uma família nada perfeita. E nesta lição, os irmãos que puderam estar aqui, viram que não importa o homem ser um grande estadista, um grande intelectual, um homem poderoso diante dos homens, vocês viram que Davi tem todas essas qualidades, um homem segundo o coração de Deus, porém a sua família foi algo terrível. Houve incesto na sua família, houve homicídio, porque, irmãos, criar filhos, lidar com família, não está ligado às nossas algumas aptidões. Nós dependemos nesse tempo, em todos os tempos da terra, somente da misericórdia de Deus. Estamos diante, irmãos, de uma geração bem difícil, uma geração complicada, uma geração em que a tecnologia ela está corrompendo nossos filhos. A tecnologia está aí para contribuir negativamente na criação da família. Nós temos a internet, que propaga com velocidade teorias, ensinos contra a família, contra a família tradicional, propaga inverdades. E nós, quando vamos ver, nós vemos pessoas dando crédito àquela informação. Pessoas dando para aquele vídeo de conteúdo mentiroso, as pessoas dando veracidade, acreditando naquilo cegamente. Então é um tempo bem difícil de nós criarmos os nossos filhos. Dependemos muito e unicamente da misericórdia de Deus. O assunto família é uma faculdade sem fim. Quando nós pensamos que somos especialistas em ser filho, agora nós vamos ser pai e vamos ser mãe. E quando nós pensamos que aprendemos um pouquinho, começam novos desafios das fases das crianças, a criancinha, adolescente, jovem, e assim é uma faculdade que não tem fim, mas é lindo estar em família. A primeira instituição criada é uma instituição criada por Deus e é alvo do inimigo das nossas almas. E nós agradecemos a Deus pela Igreja Assembleia de Deus, que está completando aniversário na data de hoje, que tem a preocupação de abordar temas para respaldar a família, criar temas para ensinarmos sobre o assunto família. E a lição de hoje, meus irmãos, nos fala
sobre a criação do nosso próprio querido e amado Jesus. Alguém pode pensar que a criação de Jesus foi algo fácil de fazer, por ele ser Deus na terra. Mas nós lembramos aos ouvintes que Jesus, ele também foi 100% homem. Ele foi 100% Deus na terra, mas ele foi 100% homem. Quando criança, ele tinha os mesmos sentimentos de eu e você quando éramos crianças. Na juventude, adolescência, ele foi 100% homem. Ele teve as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas tentações. Ele passou por tudo isso. Mas é importante destacar, irmãos, que José e Maria deram uma orientação divina para o seu filho. Cuidaram de Jesus em todas as etapas da sua vida. A introdução da nossa lição aqui, meus irmãos, os irmãos que têm a revista, os irmãos que não têm, acompanhem a leitura. A introdução, ela destaca que o Senhor Jesus nasceu numa família normal. E essa palavra normal é interessante, mas é exatamente isso que nós queremos frisar. Jesus nasceu numa família normal. Ali tinha o pai, tinha a mãe, teve irmãos, e a introdução diz assim: Jesus nasceu numa família normal, e ele teve como pai José, como mãe Maria, e Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Por isso se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares. Então vejamos, irmãos, o Verbo, ele se fez carne. José tenta deixar secretamente Maria, mas Deus envia um mensageiro explicando o grande plano de Deus para a humanidade que estava dentro daquela família. José para com o intento de abandonar Maria secretamente e assume este desafio paterno, né, de se tornar pai de Jesus. O tópico 1 nos diz assim, nos vai falar desta família, que é uma família normal. Então aqui o comentarista ele frisa que a família de Jesus e que Jesus teve uma criação normal, justamente para a gente entender que Jesus e a família de Jesus passou pelos mesmos desafios que nós passamos. Nós podemos muito facilmente dizer que a criação de Jesus teria sido fácil, que foi outra coisa. A gente diz, mas é diferente. Não é o meu caso. Porém, o comentarista quer frisar que era uma família comum, uma família normal, de carne e osso, com os mesmos desafios e com os mesmos problemas. E aqui nos diz no tópico 1, nos dados gerais da família de Jesus, José e Maria eram os descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Então nós temos uma descendência de Davi para cumprir as profecias. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José a sua noiva, revelou a José que sua noiva estava grávida. E o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1:18-25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus, e podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu luz ao seu filho
primogênito e pôs o nome dele de Jesus. Então, esses são os dados gerais desta família: homem, mulher e filhos. Jesus sendo o primogênito desta família, porque no âmbito espiritual, o nosso Jesus, ele é unigênito, ele é único, mas dentro desta família, ele foi o primogênito. No tópico 2 vai nos falar dos filhos de José e Maria, porque após Jesus, José e Maria tiveram outros filhos. Existem algumas crenças, algumas religiões que dizem que Maria, ela obteve Jesus, concebeu Jesus, nasceu Jesus por ela, e ela continuou após o nascimento de Jesus virgem e não teria tido nenhum filho após Jesus. Porém, nós, à luz da Bíblia, nós entendemos que através da palavra do Senhor, que Maria e José tiveram outros filhos. Diz assim o tópico 2: os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o primogênito de José e Maria, conforme Lucas 2:7. A Bíblia registra que os pais deles tiveram outros filhos mais adiante, e deram até os nomes. A Bíblia diz até o nome: Tiago, José, Judas e Simão. E pelo menos mais de uma irmã, porque a Bíblia nos conta em Marcos capítulo 6 e versículo 3. Peço para algum irmão procurar esse texto, Marcos capítulo 6 e versículo 3, enquanto eu dou sequência na leitura, para nós entendermos que havia mais filhos, que houve mais filhos ali na família de Jesus e filhas. Seus irmãos não aceitaram, olha só que interessante, os seus irmãos não aceitaram como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois da sua ressurreição, os seus irmãos os aceitaram e receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo, e o mesmo, não sendo um dos apóstolos, tornou-se líder principal da igreja em Jerusalém. Alguém localizou? Marcos capítulo 6 e verso 3. Veja que aqui nós entendemos então que Jesus tinha uma família, que Jesus tinha irmãos mais novos, e a Bíblia vai nos relatar que eles não aceitaram a divindade, ou que não criam em Jesus, até a ressurreição de Jesus, e depois acabaram se convertendo ao Mestre, sendo Tiago um dos pastores de Jerusalém. Então esse nosso primeiro assunto, irmãos, sobre uma família normal, ela quer nos destacar isso, que Jesus viveu em uma família extremamente normal e viveu como qualquer criança lá em Israel. O tópico 2, ele vai nos falar sobre o modo de criação de Jesus. O modo de criação de Jesus. E eu quero pedir para um irmão que se sentir à vontade para ler o subtópico 1, Jesus, o Filho Especial. Vejam, irmãos, que José e Maria entenderam o projeto de Deus na vida de Jesus e criaram Jesus assim como seus irmãos, tendo o mesmo cuidado, não dando um destaque super especial, mas tendo a sapiência, sabendo que
era um filho diferenciado, era um filho especial. A lição não diz, mas vamos entrar nesse assunto. É sobre o problema da gente criar um filho dando um super foco, dando uma super especialidade. Na vida de Sansão, irmãos, isso aconteceu. E eu acho que isso estragou Sansão. Sansão, a semelhança de Jesus, antes do seu nascimento tinha uma promessa. Antes do seu nascimento já existia um roteiro de vida, o que poderia comer, o que não poderia comer, o que poderia fazer, o que não poderia fazer. E ali os pais de Sansão criaram Sansão de uma maneira, o nome dele queria dizer ensolarado. E eu vejo na vida de Sansão que ele foi criado de uma maneira muito, com uma especialidade exagerada, de maneira que gerou neste moço um orgulho, de maneira que quando seus pais dão um conselho, ele diz, os pais dão os conselhos sobre determinada mulher e ele diz, agradaram os meus olhos se agradaram por esta mulher, e ele futuramente ele tem um período terrível por causa da sua escolha. Sansão, ele andava sozinho, vejam o orgulho dele. Quando nós olhamos para Gideão, Gideão tem um moço, o Pura. Quando nós vemos Moisés, tem Josué. Quando nós olhamos Elias, tem Eliseu ali do lado e vice-versa. Mas aquele que ele é muito especial, ele não consegue andar acompanhado, porque ele é o tal e ele não quer dar satisfação para ninguém. Ele foi criado, o filho mimado, e eu acho que isso estragou Sansão. Então cabe a nós também, já que falamos em família, termos este cuidado da mãe de Jesus, de José, de criar os filhos todos na mesma régua, sem especialidade. É claro, tem um que se achega mais, tem outro que é mais afastado, mas de nós criarmos os filhos sempre na mesma medida, sabendo a especialidade de cada um, porque para não gerar ciúmes. Olha só o que me vem ao coração. Na família de Jacó, Jacó destacava, dá a entender que Jacó destacava José, gerando ciúme entre os irmãos, quando lhe dá uma túnica de várias cores, gerando ciúme, e esse ciúme, esse tratamento diferenciado a um filho específico, gera uma turbulência na vida da família, que Rubem quer matar José, eles não matam, vendem José. Esse processo ajuda José, mas existe um grande sofrimento por causa de tratar filhos de modos diferentes. Então, que nós possamos tratar os nossos filhos com sabedoria de Deus, assim como José e Maria, educar os seus filhos, uma educação totalmente judaica. No segundo tópico vai nos falar sobre a infância de Jesus. E diz assim, eu vou ler alguma parte, que após nascer Jesus, após nascer em Belém da Judéia, o nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais, e não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, conforme Lucas 2:21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. O nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer um menino da Judéia. Ele cresceu, se desenvolveu sob os cuidados dos seus pais. E aqui vai falar sobre alimentação, sobre a espiritualidade. E naqueles dias, irmãos, a educação era totalmente na família. A educação, o ensino era totalmente dentro da família. A mãe, nos primeiros momentos, primeiros anos, era responsável por ensinar o filho. E depois de certo tempo, o pai passava a ensinar o seu filho, ensinar a história, ensinar os princípios religiosos. Mas esta criança, até os 12 anos,
era ensinada em todas as letras, era ensinada com base também nas leis, no livro de Deuteronômio, de maneira que com 12 anos, na sua adolescência, ele iria adentrar ao que aqui nós vamos ver no segundo tópico, um segundo processo da sua vida. Mas o primeiro ponto, irmãos, é a infância de Jesus. Ele foi ensinado como qualquer criança de Israel. E aqui, irmãos, para nós não ficarmos só acompanhando de lado essa história, mas para nós colocarmos uma prática na nossa vida, assim como José e Maria, eles educaram a Jesus, ensinando os cânticos. Alguns ensinos eram em forma de cânticos. O livro de Deuteronômio, existia muito cânticos que as crianças cantavam já, estavam cantando a palavra de Deus, então era mais fácil de firmar no seu coração e de decorar os ensinos. Eles foram ensinados, irmãos, na palavra de Deus. Os judeus ensinavam os seus filhos, ensinavam as leis, ensinavam os momentos de oração, ensinavam as liturgias judaicas. E para nós não acompanhar a história só de lado, mas uma aplicação dentro da nossa vida, convém a nós ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. Ontem eu falava na Betel, fiz um chamamento ali dizendo sobre um ponto que nós devemos observar, que é uma das chaves no ensino de nossos filhos. E aqui é nesse ponto aqui que eu quero destacar. O ponto central na educação dos nossos filhos é ensinar a palavra, é trazer na igreja. Mas o que eu tenho no meu coração é nós levarmos os nossos filhos a uma experiência com Deus. Quando a gente traz a criança para o culto, às vezes a criança não quer, a gente traz forçada. A gente vai trazer até um certo tempo, depois não consegue trazer mais. Mas quando Deus nos dá graça de levar as crianças a ter uma busca por uma experiência com Deus, essa experiência que a criança tem, ela vai ser tão marcante na sua vida, ela vai ser tão poderosa na sua vida, que pode passar os dias, o mundo tentar corromper, e às vezes até mesmo na fase da adolescência, jovem e adulta, a pessoa pode até mesmo se ausentar da igreja por um tempo, mas ela sempre, quem sabe uma vez no dia, ou uma vez na semana, mas vai chegar um momento que ela está sozinha e ela se lembra da experiência que teve com Deus. Então José e Maria, na infância de Jesus, ensinaram a Jesus a palavra de Deus, ensinaram a ter uma experiência com Deus, ensinavam ali Jesus, e nós temos que ensinar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus. Uma experiência ímpar, particular, somente deles. Eles conhecerem o Deus que eles servem. Lá em casa, nós temos ali a Gabi adolescente, a Manu pequenininha, e nós estamos sempre procurando levar eles a uma experiência com Deus. Nós vemos, e cada filho é diferente, tem que ser tratado de uma maneira diferente, não na especialidade, porque especiais eles são da mesma maneira, mas o trato para o ensino tem que ser diferente. A Gabi, ela já tem uma tendência a uma busca a Deus. Ela, por natureza, ela busca a Deus com devocionais. A gente perde ela está lendo a Bíblia. Ela está no devocional, ela está com o hino ali em meia altura, às vezes quer aumentar um pouquinho mais, estudando, anotando, lendo, conhecendo a palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que isso também foi plantado ali naquele período de 0 a 7 anos. A Gabi já cantava, a Gabi já estava envolvida, e assim a Manu já é um pouco diferente. A Manu a gente tem que incentivar. A Manu nasceu nos bancos da igreja, ali com menos de um mês já estava dormindo no colo das irmãs, ali quando pequenininha embaixo dos bancos. Porém, ela e a experiência dela com Deus, a gente vê que ainda precisa ser rompida, ainda precisa criar um elo. Então, irmãos, cabe a nós
observar os nossos filhos, como José e Maria, entender que eles são diferentes, mas que todos são especiais da mesma maneira, e levá-los a uma experiência com Deus. Eu estou ainda diante de um grande desafio da juventude, fase adulta, então eu sei que os irmãos que aqui estão já passaram por isso e sabem do que nós estamos falando, e com certeza irmãos estão procurando fazer o melhor pelos seus filhos, e eu tenho certeza que a experiência que eles tiveram quando pequenos vai levar para o resto da vida dele. Mais uma fase da vida de Jesus é a adolescência. Agora, nessa fase de adolescência, segundo a lição, o Jesus, nosso querido Jesus, já conhece as letras, ele já conhece o ensino, e agora ele vai ser apresentado no templo, e ele vai ali passar por um momento, aqui, me perdoe a pronúncia, mas acho que é Bar Mitzvah, que é um momento que ele é apresentado no templo, com 12 ou 13 anos, o menino é apresentado no templo, e ali ele é inserido, ele passa espiritualmente por um processo, ali ele é inserido, ele se torna um filho da lei, como diz aqui na nossa lição. Ele passa por alguns testes, alguns experimentos, e ali, para saber se ele já está alfabetizado, tem textos que ele precisa saber de cor. Não vamos entrar fundo nesse processo aqui. Tem textos que ele precisa saber decorado, mas com 12 anos a criança já tem que ser alfabetizada e já conhecer toda uma gama de textos bíblicos. E aqui está a adolescência de Jesus. E é quando nós lemos o texto que ele fica ali 3 dias ali com os sacerdotes, com os mestres, conversando acerca das coisas de Deus. Então nós vemos que isso, o que é, irmão? É um resultado de algo que foi realizado. Quando Jesus está no meio dos mestres, ele está colhendo um tempo de plantio. Esse tempo da infância, o tempo de ensino, o tempo de aprendizagem, e agora ele foi em Jerusalém, devido às festas, e quando a sua família está retornando para casa, eles percebem que Jesus não está com eles. E quando eles voltam para Jerusalém, Jesus está no templo conversando ali, falando acerca das coisas de Deus, da obra de Deus e da palavra de Deus com os grandes sacerdotes. Então, esse é o período da adolescência de Jesus, onde, irmãos, de 12 anos em diante vai começar uma segunda fase da adolescência. E, irmãos, o tópico 4, vamos ao tópico 4, nos fala da juventude de Jesus, que é a meia fase de adolescência para a juventude, e até os 30 anos seria em si a juventude. Esta fase aqui, irmãos, é uma fase que a Bíblia se calou. Existe uma regra da hermenêutica que, se a Bíblia se cala, o intérprete ele deve também se calar. Nós vemos alguém procurando situações procurando em textos auxiliares saber o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, se José morreu, o que aconteceu com José, porque ele sai da história. Se Jesus foi carpinteiro, porque num dos textos que nós lemos diz Jesus o carpinteiro, então ele adotou esta profissão, sim. Mas a Bíblia se cala, a Bíblia não fala mais a respeito do que acontece com Jesus dos 12 até os 30 anos. E eu quero pedir para um dos irmãos aí ler o tópico 4 para nós, para fazermos leitura do tópico 4, a juventude de Jesus.
Glória a Deus. Então esta fase de Jesus até os 12, dos 12 até os 30 anos, conforme Marcos capítulo 6 e o versículo 3, que os irmãos fizeram a leitura, ele nos diz assim, que alguém está comentando, não é este o carpinteiro? Então nós entendemos realmente que Jesus era carpinteiro, né? Em outras ocasiões falam de Jesus, o filho do carpinteiro. Então esta seria a fase da juventude de Jesus e o seu crescimento. O resumo desse tópico, ele nos fala sobre a criação que Jesus passou na sua infância, na adolescência e juventude. Vamos ao tópico 3, que nos fala do tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus, irmãos, como ele é 100% homem e 100% Deus, ele tem o desenvolvimento, o mesmo desenvolvimento nosso também. Ele cresceu em sabedoria, conforme Lucas capítulo 2, aqui vai nos dizer assim o tópico 3. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52, nos diz o seguinte: desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então Jesus, ele passa pelo mesmo processo que nós. A mãe e o pai de Jesus, eles têm os mesmos desafios que nós. E aqui Jesus está crescendo em graça, crescendo em sabedoria e crescendo em estatura. Em estatura porque ele é humano, 100% homem, ele vai crescer em estatura. Mas agora ele começa a crescer em sabedoria, né? Ou conhecimento, e ele vai crescendo na graça de Deus. Tudo isso, irmãos, resultado de algo que foi realizado na infância. A nossa vida, irmãos, eu quero frisar isto, ele é uma consequência dos nossos primeiros anos. É claro que podem existir alguns acidentes, mas os primeiros anos de vida, eles vão falar muito na vida de uma criança. Eles vão fechar muito. Há quem diga que, eu já ouvi alguém falar, que uma criança, o que ela se alimenta dos 0 aos 7 anos, é como se fechasse o ciclo para novos sabores, e a criança vai seguir aquilo por toda a vida, se não houver uma interferência externa. Um exemplo, a criança não come tomate até os 7 anos, a tendência dela é não comer tomate para o resto da vida, a menos que haja uma interferência. De repente, mudou o hábito, alguém disse que era bom para a saúde, alguém inseriu na dieta, o médico disse que ela precisava comer. Então, se ninguém interferir externamente, essa pessoa vai seguir toda a vida sem aquele hábito alimentar. E assim é para diversas coisas. Assim é para diversas coisas na nossa vida. Você vê também que crianças e até uma certa parte da adolescência tem mais facilidade de música, de aprender música, música, também no ensino, no estudo. É difícil uma pessoa já depois de certa idade retornar aos estudos. A época é outra, o tempo é outro, o intelecto é outro, a velocidade de raciocínio é outra. Então, nos primeiros anos de formação da criança, nós temos que implantar tudo que nós pudermos a respeito da palavra de Deus. Por que isso, irmão? Porque se a gente não fizer, o inimigo faz. Se a gente não fizer, o inimigo trabalha 24 horas por dia. Eu vi Abílio Santana falando, não sei se confere ou não, mas que ele teve acesso a um almanaque ou a uma certa, ele chamou de Bíblia do diabo, dizendo, no capítulo 1 e no versículo 1, dizendo: se nós destruirmos as crianças de hoje, nós destruímos o futuro e os cidadãos, a mentalidade dos cidadãos de amanhã. Então, irmãos, a criança é uma peça-chave, os nossos filhos é uma peça-chave. E alguém pode dizer: irmão, agora meus filhos já passou da fase de 7 anos, e eu não inseri o que precisava ser inserido.
nós temos o Espírito Santo de Deus, que ainda na juventude pode salvar, que ainda na fase adulta pode salvar, mas é um cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Vamos caminhando, irmão, para o terceiro tópico e finalizando. Então, esta lição é um grande desafio, por causa que nos fala de uma criação saudável e nos fala de Jesus, que tem esse período enigmático. Nós conhecemos pouco sobre a criação de Jesus. Eu vejo que isso torna essa lição um pouquinho difícil de nós comentarmos, pelo menos para mim. Eu sei que os irmãos são ardilosos, são sagazes, espertos, poderiam extrair algo a mais aqui desta lição, mas realmente é uma lição muito difícil de nós encontrarmos aqui nesses vãos na história, esses intervalos da história que nós não temos, não sabemos o que ali aconteceu, mas nós sabemos que José e Maria criaram Jesus da maneira como tem que ser, da maneira correta, e nos deixam um exemplo de como fazer. Ensinando Jesus, eles ensinando Jesus, levavam Jesus ao templo, em casa, ensinavam Jesus nas letras, na palavra de Deus, ensinando tudo aquilo que a cultura da época, já os judeus são um povo totalmente voltado para o ensino, e isso é maravilhoso. Então nos diz aqui, irmão, sobre o tríplice de desenvolvimento de Jesus. No tópico 1 nos diz: Jesus crescia em sabedoria. E eu peço para algum dos irmãos fazer leitura ali para nós. Tópico 1, Jesus crescia em sabedoria. Glória a Deus, veja só que está tudo ordenado. Então Jesus cresce em sabedoria. E é interessante, irmãos, que o nosso Jesus, ele foi obediente. Ele obedecia aos seus pais, né? Ou seja, ele foi ensinado no caminho da obediência. Esse Lucas 2, 51 e 52 diz assim: e ele era-lhe sujeito. Ou seja, Jesus, ele obedecia aos seus pais. A Bíblia também nos fala em Filipenses 2:2 que ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus foi ensinado no caminho da obediência, e esta obediência, esse temor, lhe trouxe grande sabedoria dos céus, né? Tópico 2 é bem pequeno, os irmãos podem fazer a leitura também. É um segundo ponto, que Jesus crescia em estatura. Os irmãos que puderem fazer leitura, façam, por favor. É interessante aqui a lição frisa sobre Jesus sendo uma estatura comum, de um judeu comum, também da aparência, também normal, comum, sendo que quando Judas vai entregar ele para os soldados, Judas dá um beijo identificando quem era Jesus. Isso nos chama a atenção pela humildade, né? Mesmo ele sendo um líder, um mestre, ali ele tinha a semelhança dos seus seguidores, e assim Jesus cresceu em estatura como uma pessoa comum. Tópico 3 diz assim: Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quero convidar também alguém a fazer leitura, para os irmãos também participar desta lição.
Glória a Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que esta graça aqui pode ser a graça salvadora, mas também esta simpatia. E Jesus tinha algo que os religiosos da época não tinham. Na sua palavra, a Bíblia nos diz que a palavra dele era diferente das palavras dos fariseus, né? Tinha autoridade. E depois nós vamos ver também esse reflexo em Atos dos Apóstolos, que ali diz que os apóstolos caíam na graça do povo. É esta mesma graça. Jesus atraía as multidões, ele cresceu na graça, né? Cresceu nisso que aqui a lição chamou de carisma, porque com certeza ele tinha uma palavra diferente, com certeza ele tinha um aconselhamento, ele tinha uma visão, ele tinha ali, a Bíblia nos fala que do discípulo amado que se encostava ali no seu peito, ele tinha um trato diferente. E isso caía na graça, fez ele cair na graça do povo, de maneira que ele alcançou muitos seguidores, de maneira que ele passou por Lucas e passou por Mateus ali, e Mateus o seguiu, de maneira que ele passava pelos homens e dizia: vinde a mim, e os homens iam através dele porque viam nele uma graça diferente. A Bíblia nos fala no livro de Timóteo, capítulo 2, ali no final do capítulo 2, a graça de Deus se há manifestado. E esse Jesus se manifestou na terra após os 30 anos. Ali nós conhecemos mais a sua história. Ele começa a pregar a palavra de Deus, pregar o reino. Ele começa a anunciar as boas novas do reino, uma palavra de salvação, de arrependimento. E ali ele começa a cair na graça do povo, e ele cresce em sabedoria, em estatura, e ele cresce também na graça. Tópico 4 diz assim, subtópico 4 diz assim: lições importantes, olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família. Podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter consciência de que está sob a responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus, não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria de guardar tudo no seu coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Aqui, irmãos, o horário correu, a conclusão nos diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. A respeito de filhos, o nosso Senhor foi obediente, atencioso aos pais em todas as coisas. Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê graça diante deste grande desafio. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos orientando. Que nós possamos, irmãos, educar, ensinar, conduzir os nossos filhos até ali a sua decisão. Existirá uma fase que haverá uma decisão particular deles. Na minha vida, dos 13 aos 20 anos, eu estava longe de Jesus, mas eu sabia que uma hora eu tinha que estar perto dele, porque ele me visitou na minha infância. Ele esteve comigo. O meu avô me trazia aqui nesta igreja,
E eu lembro dessa igreja, tinha uma escada que subia para lá, e uma escada que subia para lá, e tinha umas escadarias assim. E lá em cima tinha uma cadeira vazia, e uma estrela assim. E eu às vezes estava sentado aqui, e um porteiro me tirava eu do banco ali, para colocar um adulto, e eu ficava sentado na escadaria. E daí um dia eu disse para o meu avô: não vou mais na igreja, o porteiro me tira ali da cadeira. E ele disse: deixa para mim que eu vou falar com ele. Porque eu não queria ver o culto de costa. Eu não queria brincar que nem os outros criancinhas estavam brincando ali. Eu queria assistir o culto. E depois, em 13 anos, eu me afastei de Jesus, mas aquele sentimento, aquele momento que eu vivi com Cristo, ele sempre esteve no meu coração. Que possamos plantar dentro do coração dos nossos filhos, né, o que José e Maria plantaram, a palavra de Deus na vida da nossa família. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.